Léo Prates, boa tarde, secretário. Finalmente você arruma um tempo, só Mário Kertz, Zé Eduardo, aqui a gente fica na segunda divisão, mas hoje podemos falar com Vossa Excelência. Boa tarde, secretário. Boa noite, Chico. Boa Eu acho que noite. isso é coisa de Lélia Dourado contra você, viu? Eu Eu acho tô, também. tô achando, porque você sabe Você sabe que que ela ficou você retada aqui mora em meu naquele dia. coração. Eu disse que você era mais ágil do que ela e ela falou, ela ficou retada. Mas depois ela me perdoou que a É. gente tem uma amizade longa. Léo, fora aí, a gente tem que brincar um pouco. Eu sei que você tem vivido os momentos mais tensos de sua vida, acredito eu. E o maior desafio político que você enfrenta desde o começo da pandemia como secretário municipal de saúde. E agora, além desse lockdown, desse momento de pré-colapso que nós vivemos, essa administração da vacinação a conta-gotas na nossa cidade, o que gera uma angústia e uma aflição em todo mundo. É, Vamos começar pela situação de hoje, de regulação dos hospitais do pré-colapso. Eu queria ouvir como é que está a nossa situação na cidade de Salvador hoje, secretário. Olha, Chico, nós estamos numa situação ainda de muito dura no sistema de transporte, no sistema de público de saúde. No sábado eu achei, graças a aberturas no Hospital Salvador e na Arena Fonte Nova, nós tivemos uma baixa grande na solicitação de regulação. Amanhecemos às 6 horas da manhã, no boletim que eu recebo, com 89 solicitações de regulação no sábado. Então, isso me deu um certo alívio. Conversava até com o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula, lá no PAF, na abertura da vacinação de 78 anos, e falava que, pô, esperava estabilizar aí, porque era uma margem que nos dava mais folga no sistema, vamos dizer assim, para evitar um colapso aí das UPAs. Só que no dia de hoje nós amanhecemos com 112 solicitações de regulação nas UPAs. O nosso recorde foi 116. Passamos o dia trabalhando muito. Eu comecei o dia aí falando com o prefeito Bruno Reis, depois falei com o governador Rui Costa, depois com o secretário Fábio e, por último, com a subsecretária Tereza Paim. Nós estamos na expectativa aí da abertura de mais alguns leitos na Arena Fonte Nova, de mais alguns leitos no Hospital Salvador. Quer dizer, Chico, nós estamos vivendo, por enquanto, da ampliação do sistema, né, da ampliação da oferta e não da queda da demanda. O governador Rui Costa conversava comigo, falava da estabilização de casos ativos. A gente também vê esse freio das medidas restritivas, o freio em alguns indicadores epidemiológicos, mas ele, na prática, ainda não se reflete no sistema de saúde. Todos os epidemiologistas, o prefeito, o governador acreditam aí que no sábado pela manhã que a gente vai começar a ter os primeiros efeitos de todas essas medidas restritivas que nós No executamos durante próximo esse sábado, período. secretário? Esse sábado agora. Sábado agora. Entendi. Eu rezo também para que isso aconteça. Acredito, diferente de alguns, eu acredito no isolamento, no distanciamento. Acho que realmente é a função. Acho que a gente tem que ter força para poder segurar esse contágio que está terrível. Agora, paralelo a isso, o processo de vacinação, como está, secretário? Eu acompanhei que no fim de semana já estávamos em 78 anos de idade. Como é que estamos? Para onde vamos? Tem mais doses? As doses acabaram? Qual é a situação de hoje e dos próximos dias? Olha, nós vamos manter a vacinação para 78 anos, porque eu tenho cerca de 2.000 doses e vacinei um pouco mais, mais ou menos 6.500 idosos, e a gente teria ainda mais 2.000 idosos com 78 anos na cidade de Salvador. Então, nós manteremos amanhã a vacinação de 78 anos ou mais. A expectativa é da chegada de novas doses na quarta ou quinta-feira. Então, a gente tem essa expectativa aí, estamos aguardando uma sinalização do Ministério. A gente já tem autorização da CIB para a vacinação de idosos de 77 anos, porém, isso só vai ser possível com a chegada de novas doses. Nós estamos encerrando o dia com cerca de 2.000 doses e o que nós achamos que vai ser suficiente apenas para o dia de amanhã, que é o que nós esperamos, por isso que nós mantivemos o mesmo público para amanhã. Idosos com 78 anos ou mais e trabalhadores da saúde devidamente cadastrados e devidamente documentados. Então, nós mantemos isso. O nosso balanço da vacinação é muito bom.
nós estamos com cerca de 99 mil profissionais de saúde vacinados, trabalhadores da saúde. A gente acredita aí que com mais 4 a 6 mil, essa é a nossa expectativa, a gente conclua a vacinação dos trabalhadores da saúde. A gente está com mais de 81% dos trabalhadores vacinados. Porém, a gente sabe que esses números não costumam se consolidar muito, porque vem uma faixa de público muito maior se vacinar em Salvador do que muitas vezes a gente espera. Então, nos nossos cálculos, a gente já vacinou mais de 81% dos trabalhadores da saúde. Então, amanhã eu pedi uma reunião com o Estado e com a CIB para a discussão dos critérios para a vacinação de trabalhadores da saúde autônomos, né, que é o que falta a gente vacinar. Nós teremos uma reunião amanhã às 10 horas da manhã na CESAB para discutir quais serão os documentos, procedimentos que nós adotaremos para evitar fraudes, já que o trabalhador autônomo, Chico, é a linha de profissionais que a gente tem mais dificuldade em comprovar a sua atuação. Então, a gente está discutindo quais são os critérios seguros para a vacinação desses trabalhadores tão importantes, mas que pela sua, vamos dizer assim, por uma parte grande ser mais ou menos informal, a gente precisa definir parâmetros para não incorrer em fraudes, o que a gente vem evitando aqui no sistema de Salvador e da Bahia, evitando fraudes como está acontecendo em outros locais. Secretário, você falou que a gente deve estar recebendo mais doses na quarta-feira. Você já tem ideia de quantas são essas doses e qual se só se abrirá para 77 anos ou 77, 76? Qual a ideia? Não, Chico, a ideia é... A gente só tem autorização para vacinação de idosos até 77 anos, não há autorização para ir além. Nós temos também que cumprir uma faixa grande de trabalhadores da saúde, então a ideia é baixar para 77 anos e, caso haja doses, a gente também poder iniciar aí o processo de vacinação de trabalhadores da saúde que a gente ainda não vacinou. Então, nós vamos começar essa discussão amanhã, não sei se ela termina amanhã, mas também, Chico, e aí fazendo um desabafo, é extremamente difícil você fazer qualquer planejamento, porque apesar da gente ter a desconfiança de quarta ou quinta-feira ter doses disponíveis, nem eu nem o Estado sabemos quanto o Ministério vai mandar. Então é muito difícil você fazer um planejamento nessas circunstâncias. Sei disso e não sabe nem de qual é que você recebe, se é Oxford, se é Coronavac, isso faz ideia já, secretário? Não, e veja, Chico, eu e quero tem diferença, a pergunta vacina. seguinte, eu aproveitando logo, que você já vai responder, é porque eu li esses dias que a Oxford tem segurança no P1, nessa variante de Manaus. Se confirma a mesma coisa para a Coronavac ou ainda não? Olha, o Butantan tem afirmado que sim, Chico, que até saiu uma nota, já que você dá o crédito, saiu uma publicação grande agora no site da UOL falando isso, Fiocruz e Butantan garantindo a eficácia para a variante de Manaus. Então isso significa que a população não precisa se preocupar com que vacina vai tomar, o que importa é ser vacinado. É isso aí, Chico, é o que mais importa para nós, é isso, é levar a vacina às pessoas, para a gente poder logo, em breve, chegar a uma imunidade coletiva como a gente gostaria. Então, só que o ritmo de vacinação realmente é bastante lento. Veja que Salvador vacinou mais de 5% da população e é uma das capitais que mais vacinou proporcionalmente, porque a maioria está entre 3,6% e 3,8%. Nós já estamos a mais de 5%. Nós vacinamos quase 164 mil pessoas. Então, assim, nós estamos bastante avançados no nosso processo de vacinação em comparado aos outros locais, mas eu tenho que reconhecer bastante aquém do que eu esperava. Eu sempre coloquei que nós nos preparávamos para vacinar 100 mil pessoas em um dia. Isso possibilita a gente vacinar a cidade do Salvador em 30 dias e a gente está vacinando realmente a conta-gotas. Eu sempre digo ao meu pessoal aqui que eu sinto que o nosso sistema de vacinação é um manga larga de rédea puxada. Secretário, São Paulo registrou nos últimos dias aí uma queda no número de mortes de acima de 90 anos. Um dos indicadores é a eficácia da vacinação. E a gente já sente esse reflexo aqui na cidade de Salvador?
Não, Chico, porque a gente começou, não sei se você se recorda, um pouco depois de São Paulo. Sim. E a gente começou a vacinação há cerca das segundas doses dos idosos de 90 anos há cerca de 7, 8 dias atrás. Então, até pela prescrição da própria Coronavac, a gente só vai sentir isso no 20º dia após a segunda dose. Então, a gente tem que esperar, como diz aqui na Bahia, tem que esperar mais um bocadinho para ter esses resultados, mas o que interessa é que a gente já está aí com mais de 50 mil pessoas que tomaram a segunda dose na cidade. Então, esse é um dado bastante expressivo, quer dizer, mais de um terço da população vacinada já recebeu a segunda dose. Isso é muito importante. Secretário, a gente tem ouvido muitas discussões, e principalmente de quem tem comércio, quem é contra o lockdown, ou quem é contra o fechamento, né, do comércio, questionando o transporte público, onde gera muita aglomeração e que nós sabemos que é realmente um ponto de conflito. Aqui, por exemplo, a gente tem a sorte de poder ter aqui no Grupo Metrópole conseguido tirar os nossos funcionários do transporte público, organizando os horários de todos e o acesso deles à empresa. Mas como resolver essa questão? Vamos lá, Chico. Primeiro, o raciocínio aí me parece um pouco equivocado, né? Muita gente também questiona as medidas restritivas, eu vou dar um exemplo, de que deixou tal setor aberto, fechou esse setor é muito mais contagioso do que esse. Há uma discussão, porque nessa hora de tensão, todo mundo tem uma opinião, né? Vamos lá. O problema é a somatória das coisas, né? Eu concordo com você, o transporte público é um problema no mundo todo, não é só aqui. Está comprovado que o transporte público é um dos pontos grandes de contaminação. E não é só aqui, eu volto a dizer, isso precisa ser dito com muita franqueza. Mas o problema é você ter o transporte público, as aglomerações geradas em locais de grande circulação de pessoas, você ter todas as atividades abertas, então isso é um problema. A outra coisa que a gente tem que ver é a realidade de Salvador. Por exemplo, o prefeito Jean, que é prefeito da capital de Florianópolis, ele chegou em determinado momento a suspender o transporte público, mas isso na prática, restringir pessoas. É melhor decretar um lockdown mesmo, né? Porque se você suspende todo o transporte público, e você começou me fazendo essa pergunta sobre a atividade econômica, na prática você está fechando as atividades econômicas, todas da cidade. Então, essa discussão feita do ponto de vista da economia, você fechar o transporte público, quer dizer você encerrar as atividades econômicas. Essa é a função na prática. Então, é isso que nós queremos nesse momento, um lockdown ainda mais rigoroso do que o que nós estamos tendo. Essa é a verdade do que vai acontecer. Veja, do ponto de vista da saúde pública, para nós, e epidemiologicamente falando, o melhor dos cenários é você restringir ao máximo a circulação de pessoas. Ou seja, do ponto de vista epidemiológico, a melhor coisa é que não haja circulação de pessoas, ou seja, que tudo fique fechado até que a gente consiga imunizar a população. Aí a gente tem que ir para o outro lado. Nós conseguimos fazer isso numa cidade pobre como a nossa, estado pobre, e vem essa discussão toda das pessoas passarem fome, por isso que a Prefeitura de Salvador é a única no Brasil que está mantendo o auxílio desde janeiro. O prefeito Bruno Reis manteve o auxílio emergencial da Prefeitura de Salvador desde janeiro para que as pessoas não morressem de fome, e é um esforço grande. Aos alunos, o prefeito determinou dar cestas básicas. Então, essa questão social é uma coisa que nos preocupa muito também. Nos debates entre eu, o secretário Fábio, o governador Rui e o prefeito Bruno, é uma coisa que toca o nosso coração. Agora é preciso também, Chico, que essas pessoas que são contra as restrições, vai numa UPA olhar, vai no hospital privado. Ontem mesmo um amigo meu, que era contra as restrições, o pai dele ficou 6 horas dentro de uma ambulância particular com um dos melhores planos do Brasil. Então, nós precisamos entender que esse momento não sofre só quem está no sistema público, não. Sofre muito quem está no privado também. A rede privada não se expandiu. Ninguém construiu hospital entregue durante a pandemia ou ala de hospital privado entregue durante a pandemia. O que os hospitais privados fazem
é o que nós chamamos de reversão. Eles revertem leito de UTI geral para leitos de UTI Covid. E o leito de UTI Covid só pode ser utilizado por quem tem coronavírus, porque não pode ser utilizado para outras doenças pelo alto contágio. Então, assim, e o sistema privado, assim como o público, está pressionado muito por AVC, infarto. Então, estamos todos em pré-colapso, não é só o público. É isso que as pessoas precisam entender. E o colapso significa que você vai infartar, vai morrer em casa, que você vai ter coronavírus, vai morrer em casa, que você vai ter AVC, você vai morrer em casa ou qualquer doença. E é isso que nós, Prefeitura e Estado, estamos combatendo e trabalhando duro para combater, porque, Chico, nós estamos de mão dadas com os empresários. A Prefeitura, o governo do Estado vive da arrecadação de impostos do cidadão. E só tem imposto se tiver atividade econômica. Então, no momento que a gente está expandindo a despesa, principalmente com saúde, a gente está caindo na arrecadação. Você acha que o governador Rui ou o prefeito Bruno ia querer isso? Seria até ilógico. Agora, qual é a nossa compreensão? Não é uma escolha. Não existe atividade econômica se as pessoas estiverem doentes. A Rádio Metrópole não vai funcionar sem Chico Kertz, sem James, sem Cristiele, sem Abraão, né? Sem Zé Eduardo, sem Mário Kertz. Não vai ter se todo mundo estiver doente. E, no fim, não vai ter atividade econômica se não existirem pessoas, porque muitos baianos, muitos soteropolitanos estão morrendo. Então, o que nós estamos sendo colocados nesse momento a fazer não é uma escolha. Pelo menos para quem tem consciência, isso não é uma escolha. Infelizmente, Deus nos deu essa missão. Eu ontem passei pela carreata de protesto, e aí eu quero dizer com muita tranquilidade, Chico, é um direito, respeito. Já fiz muito movimento estudantil, já fiz muito protesto, respeito e admiro os movimentos sociais, acho que isso é o bonito da democracia, só que às vezes precisa se fazer uma reflexão. Eu tenho amigos empresários, eu tenho parentes empresários e que estão com suas atividades fechadas, certo? Porque infelizmente, eu volto a dizer, isso não é uma escolha, isso não é uma opção, nós não temos sido colocados a optar. E é o quê? Para deixar tudo aberto e todo mundo morrer? E outra coisa, Chico, há muito a imprensa vem falando, vocês da metrópole vêm falando, que essa conta chegaria pelo grande número de paredões, de aglomerações, nas orlas, na porta dos bares, dos restaurantes. Eu sou solidário aos empresários, porque eu imagino que você estar frustrado de ver um sonho de uma vida fechado. E entendo a aflição deles, e entendo o desespero deles, entendo de verdade. Agora eu peço também que se coloquem no nosso lugar o que eles fariam se fosse secretário de saúde, prefeito de Salvador, secretário de saúde do Estado e governador da Bahia, o que eles fariam se eles deixariam as pessoas morrerem. E olhe que não é por falta de esforço na ampliação do sistema público de saúde. Nós estamos saindo de 3 hospitais para 5 hospitais até a semana que vem. 5 hospitais de campanha. Nós saímos de 228 leitos de UTI na primeira onda para cerca de 266 leitos de UTI contratualizados pela Prefeitura. Isso eu estou falando só da Prefeitura. Mas aí eu quero chamar a atenção de uma coisa, Chico. Leito de UTI não é a solução. Sabe por que não é a solução? Porque quem entra em um leito de UTI tem 40% de chance de falecer. Então, é preciso se entender que a solução é conter a contaminação. Agora, ter um leito, nós trabalhamos como obrigação para servir e para salvar a vida das pessoas. Só que até isso tem limite. A nossa expansão de equipes, de estrutura, de funcionamento desses hospitais está se esgotando. Nós precisamos entender que nós temos que trabalhar nisso juntos. Nós estamos falando de saúde coletiva, e saúde coletiva é todo mundo fazendo a sua parte. Léo, a gente viu muitas filas, vamos voltando à vacinação, e a prefeitura agiu rápido com o filômetro, o aplicativo. Eu quero saber como é que é, se funcionou, se ele realmente conseguiu dissipar e organizar, como é que está o processo de vacinação. Não, Chico, é inegável que o filômetro melhorou muito o processo, mas você tem alguns apegos em termos de funcionamento. Por exemplo, eu não consigo resolver a fila ali do 5º Centro de Saúde, Chico, apesar de ter aberto, e agradeço a toda a Universidade Federal da Bahia, aberto
um ponto de vacinação ali no PAF em Ondina para idosos. Eu não consigo resolver aquela fila do Quinto Centro. Olha que esses dias eu quero agradecer muito a Guarda Municipal de Salvador e a Trans Salvador, porque os próprios agentes estão indo no fim da fila ali do Quinto Centro e dizendo, olha, o PAF de Ondina está funcionando, está com poucas filas, então a gente abriu o PAF para dividir a fila, mas a fila do Quinto Centro a gente ainda não conseguiu resolver. É uma das grandes frustrações que eu tenho, Chico. Secretário, você teve numa viagem ao Acre, se não me engano, e estudando e vendo de perto o colapso e o que a gente não quer que aconteça aqui. Eu queria que você relatasse o que foi que você viu nessa sua viagem. Olha, Chico, eu vi, principalmente, eu gosto como você, como seu pai, Mário, de conversar com as pessoas, né? E, pô, eu tive um taxista que ele ia me levando para os locais, a gente passava nas portas e vendo, não tendo atendimento às pessoas, as pessoas dando relatos de que as pessoas estavam ficando doentes, mas não adiantava, que tinha 12 dias de lockdown lá em Rio Branco, no Acre, e as pessoas sabiam que não ia conseguir uma vaga de hospital, porque o paciente de coronavírus ainda tem essa característica que é uma longa permanência, né? Então, não é simplesmente agora, por isso que o reflexo da gente, eles calcula que vai ser mais para o final dessa semana. Então, assim, Chico, eu vi cenas que eu não quero aqui, eu nunca chorei tanto na minha vida, e eu confesso a você que na quarta para quinta foi, Léo, não, da quinta para sexta-feira, foi isso, Léo? Não, quarta para quinta, quinta-feira amanhecendo, eu vi muito próximo, viu, Chico? Eu usei uma expressão e que é verdade, a bala passou raspando. A gente começava a montar, para você ter uma ideia, na quinta-feira, macas nos corredores das UPAs. Então foi realmente desesperador para mim, porque eu falei, olha, meu Deus, o único compromisso que você tem comigo é não deixar pelas minhas mãos que nenhum paciente vá a óbito, porque a decisão de ficar vivo ou não é nossa, é de Deus, ele está acima de qualquer coisa, mas que ele vá a óbito sem permitir que o sistema de saúde faça a sua parte, que tenha um atendimento digno, que possa lutar pela sua vida, pela bênção que é viver. E eu orei muito nesse dia, e graças a Deus, na quinta noite, foram abertas algumas vagas na Arena Fonte Nova, e na sexta a gente teve um respiro, porque abriram as vagas, mais vagas no Salvador, então, mas a quinta-feira foi, sem sombra de dúvidas, assim, na minha vida pública, profissionalmente falando, foi o pior dia da minha vida. Secretário, eu lhe agradeço a sua disponibilidade de conversar com a gente. Eu vou perturbar você mais, ver se a Lélia consegue realmente marcar aí com a gente, dar essa moral de dar as suas palavras aqui nesse horário que a gente e a cidade precisa lhe ouvir e saber como é que está o dia a dia, principalmente essa vacinação que a gente reza para que cheguem mais doses e que consiga abranger um número maior aí de pessoas. Não, Chico, esse é o nosso desejo. Você vê os dados da redução de internação hospitalar de Israel, vi até que o governo brasileiro pensa em ir lá, e eu acho que é uma excelente experiência para eles verem a importância da vacinação. Mas já estão lá, a comitiva chegou lá, só fazendo um parêntese, o nosso ministro das Relações Exteriores, o Eduardo, lá me aparece sem máscara e é repreendido pelo chefe de cerimônia, o mestre de cerimônia, que diz put your mask. Quer dizer, essa é a imagem que nós estamos agora imprimindo lá, e a nossa comitiva não pôde entrar no hospital quando foram ver o medicamento, porque também não respeitaram a quarentena. É uma tristeza, mas desculpa a interrupção, só para poder fazer esse parênteses. Então eu acho que essa coisa de Israel é um ótimo exemplo, e olha, nós não estamos falando de um país super desenvolvido, ou mais desenvolvido do que o nosso, nós estamos falando de Israel, né, respeitando, lógico, o país, mas equivalentemente o Brasil teria muito mais potencial de compra, até pelo volume de pessoas que tem no Brasil, volume de doses que seria comprado, enfim. Eu acho que, eu sempre digo aqui que eu não sou um cara radical, eu acho que o governo federal acertou em algumas coisas, como no envio de recursos, na questão dos respiradores eles ajudaram, não posso negar, não sou um cara que não reconhece mérito mesmo em adversário, meu partido está na oposição ao governo federal, mas isso eu tenho que reconhecer. Mas acho que erraram no principal, que é a questão da vacina. Eu acho que a vacina é a coisa mais importante nesse momento para a gente resolver essa questão
da economia e um governo, Chico, que diz que defende a economia, vacina todo mundo, resolve o problema da queda da internação hospitalar, corre atrás de vacina, vamos entregar vacina. Aí hoje eu vi, vamos receber 14 milhões de doses da Pfizer em junho. Então, assim, Chico, a minha expectativa, se nós conseguirmos vacinar muitos e orando muito a Deus, é 70% em dezembro, é o que eu acredito. Na melhor hipótese, na pior hipótese, nós vamos chegar a 40%, 50% da população só. Infelizmente, é essa situação que nós estamos. Eu espero que o ministro Eduardo Pazuello, a quem tem uma boa relação pessoal, possa reverter isso, já que ele mesmo diz que ele é bom em logística, e eu espero que agora ele mostre todo o seu potencial como uma pessoa de logística e consiga aí, que a gente consiga superar as minhas expectativas. Eu rezo pelo sucesso dele, para que ele seja o melhor ministro da história. Espero de verdade que ele possa imunizar aí 100% da população até dezembro. Eu só, uma correção, eu falei Eduardo, porque Eduardo apareceu com a máscara assim, com o nariz de fora, junto com Netanyahu, mas eu estava falando de Ernesto, o ministro lá, né? Mais um pelo outro, eu não quero volta. Muito obrigado, secretário Léo Prates. Obrigado, Chicão. A minha admiração, que você sabe que eu tenho pelo seu trabalho cada vez mais, e você está um verdadeiro guerreiro aí, como usando aqui uma referência à minha amiga Daniela no Dia da Mulher. Um abraço forte aí, viu? Um abraço, Chico, só que o nosso fuzil é a vacina, irmão. Essa é a nossa luta. Abraço, por favor, irmão. Certíssimo. Boas palavras. O secretário Léo Prates aí conversou com a gente.